Uma pessoa perguntou como que ela pode saber se tem um chamado missionário. Bom, em primeiro lugar, é sempre bom lembrar o que a Bíblia fala a respeito do chamado, da vocação. Num certo sentido, a Bíblia mostra que todo cristão ele é chamado, ele é vocacionado. Ao cristão é utilizado na Bíblia verbos como o kalel, que é chamado, ou substantivos como eclecto, que é o eleito, vocacionado, de modo que Paulo até fala em Efésios capítulo 4, versículo 1, andar de modo digno da vocação que receberam. Então, se uma pessoa é cristã, é porque ela é vocacionada por Deus a ser cristão. Ela foi eleita por Deus, escolhida por Deus, capacitada por Deus para ser uma cristã. Então, de modo geral, genérico, todo cristão, ele é vocacionado por Deus. O que mostra que todo cristão, sendo vocacionado então por Deus dessa maneira genérica, tem responsabilidades que são comuns a todos os cristãos. Então, todo cristão tem o dever de ensinar, evangelizar, contribuir, praticar hospitalidade, exortar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, enfim, todos esses princípios de mutualidade que nós encontramos nas Escrituras, que de fato é a responsabilidade não só de um ou de um grupo de crentes, mas de todos os crentes desenvolverem, e aí, obviamente, em intensidades distintas. E é justamente essas intensidades distintas que vem um segundo tipo de chamado nas Escrituras, que é um chamado mais específico. Então, todo cristão tem esse chamado genérico, mas alguns vão ser chamados para viver isso de modo tão intenso que ele dedica a sua vida exclusivamente a esta tarefa, quer seja da própria pregação, da próprio aconselhamento bíblico, do ensino, do evangelismo. Então são aqueles ministros realmente reconhecidos que dedicam a sua vida em tempo integral exclusivamente para essas tarefas, mas que na verdade tarefas essas que são responsabilidades de todos os cristãos, embora em momentos distintos, em situações distintas, com intensidades distintas. Neste sentido, eu creio realmente que as pessoas que ministram dessa maneira, de modo específico, são vocacionadas por Deus, mas não há nada que regulamenta este chamado nas Escrituras. Não há nada ou um tipo de experiência de algo que vai acontecer na sua vida realmente, que vai deixar claro para você que este é o chamado que Deus tem. O que geralmente acontece, e foi, por exemplo, o meu caso, e eu já conheço outros que já aconteceram isso também, foi que a gente começa a se envolver tanto no ministério da igreja que percebe realmente que esse é o nosso chamado, é isso que Deus deseja para as nossas vidas, a ponto de deixarmos as nossas profissões normais ali de lado e nos dedicar integralmente a isso. Então, os missionários e tudo mais. Eu conheço muitos missionários que justamente visitando os campos sentiram este forte chamado de Deus para continuar aquele trabalho ali. Alguns visitam os campos e voltam simplesmente mantendo o seu trabalho e fazendo essas visitas diariamente. Mas isso é algo um pouco subjetivo, mas não subjetivo a ponto de ser uma experiência que você vai passar, mas uma convicção que Deus dá no coração. Fato é que nós temos, obviamente, especialmente para alguns ministérios na Bíblia, especialmente o presbitério, o diaconato, algumas qualificações. Então, eu creio que Deus não vai chamar alguém que já está desqualificado por causa lá de 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, não faria muito sentido. A não ser que seja uma característica que a pessoa não demonstra, que ela pode passar a demonstrar crescendo na sua vida cristã. Agora, tem algumas coisas ali que realmente foge, às vezes, do controle da pessoa quando ela se converte e isso desqualifica a pessoa. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, talvez, para uma próxima pergunta, se ela vier. O que nós não podemos esquecer é que, mesmo que a pessoa tenha um chamado missionário, para ir especificamente pregar em algum lugar e dedicar a sua vida a isso, isso não exclui, então, a sua responsabilidade nas outras tarefas do cristianismo, e isso não pode, de nenhuma maneira,
isentar as outras pessoas, os outros cristãos, de achar que essas atividades, então, são só para essas pessoas chamadas exclusivamente para isso, com esse chamado mais específico, e esquecer que também a nossa responsabilidade como crentes evangelizar, dedicar a nossa vida também a estes trabalhos cristãos. Eu espero que tenha ajudado aí aquele que tem essa dúvida, se tem ou não este chamado missionário, chamado mais específico.